Todos nós usamos diversos objetos diariamente e alguns podem ser reciclados, alguns precisam ser separados e tem aqueles que a gente nem consegue reciclar. Mas você já parou para pensar do que esses materiais são feitos? Ou do porquê que alguns deles são duros, flexíveis, brilham ou se quebram facilmente? E aí quando a gente olha à nossa volta, a gente encontra o prato que a gente come, sacolinha plástica que a gente traz coisas do mercado, as garrafas plásticas, as garrafas de vidro, a panela que a gente cozinha. Todos esses objetos são feitos de um material ou às vezes combinações de diversos materiais. E essa combinação traz características específicas e que muitas vezes são as características que a gente precisa para aquela aplicação. Você deve saber que um tijolo é um material bem duro, que a sacolinha de mercado é flexível ou que a panela de pressão é muito resistente. Mas mesmo que todos esses objetos sejam muito diferentes, eles têm uma coisa em comum. Você sabe o que é? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber e até o final desse vídeo você vai descobrir o que é. Então já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que gosta desse tipo de conteúdo. Os tijolos são feitos basicamente para construir casas e edifícios, e em alguns casos até pontes. Existem vários tipos de tijolos, alguns são tão especiais que são usados em espaçonaves, por exemplo, para proteger a espaçonave do aquecimento por causa da reentrada na atmosfera. Esses objetos são conhecidos como cerâmicas. Eles são duros e podem suportar toneladas, se forem bem colocados, é claro. Ou, em alguns casos, como eu já falei, suportar muito calor sem derreter, que são chamadas de cerâmicas refratárias. Agora, quando a gente vai no supermercado e faz uma compra, a gente encontra diversas embalagens. Algumas são coloridas, algumas são transparentes e algumas apresentam diversas camadas, como as embalagens de salgadinho. Elas podem ser finas, grossas, pequenas ou grandes. Muitas dessas embalagens são recicláveis, como por exemplo as embalagens de garrafa PET, que são usadas em refrigerantes, em garrafas de água. E quando você coloca essa compra dentro da sua sacolinha de plástico, se você colocar muita coisa, ela pode rasgar e aí, por exemplo, a sua garrafa PET vai cair no chão. Se for aquela coquinha gelada, fica tranquilo, ela não vai explodir. Isso acontece porque o PET é muito resistente. E esse tipo de polímero é um material que suporta altas pressões. Agora, se ela fosse feita exatamente do mesmo material que a sacolinha, isso não necessariamente seria verdade. Ah, como é bom comer um feijãozinho fresquinho, não é? Igual as garrafas PET, a panela de pressão suporta altas pressões. E não é a pressão que cozinha o alimento, é a temperatura da água. Mas a gente pode falar sobre isso em outro vídeo, então deixa aqui nos comentários se você quer saber. A panela de pressão só suporta altas pressões por causa do material que ela é feita. Como o metal é um bom condutor de temperatura, ele esquenta e aumenta a temperatura da água e aumenta a pressão interna. A panela de pressão tem uma válvula e por isso que ela fica fazendo aquele barulhinho quando ela está com pressão. E isso é usado para que essa pressão não suba de forma descontrolada e aconteça algum acidente. Mas se não fosse a resistência do metal e a sua condutividade, ela não poderia ser usada para cozinhar os alimentos. E por isso que a gente não tem uma panela de pressão de cerâmica. O que todos esses materiais e objetos têm em comum? O que eles têm em comum são exatamente os conceitos da engenharia de materiais, ou seja, o tetraedro da materiais, que são a aplicação, composição, processamento e a microestrutura. Com esses 4 conceitos, a gente consegue literalmente criar novos materiais, transformar materiais que já existem para aplicações diferentes e até mesmo combinar materiais de composições totalmente diferentes. Eu fiz esse vídeo aqui falando exatamente sobre os 4 conceitos da engenharia de materiais e eu convido você a assistir, caso você se interesse por mais vídeos desse tipo. Então aproveita e já curte esse vídeo, assina o canal e ativa o sininho e compartilha ele para aquele seu amigo. Valeu!